Vamos falar do árbitro escolhido para o jogo de domingo contra o Corinthians, também do evento de 127 anos do Vasco, também a lista de jogadores negociáveis ainda nessa janela, inclusive um que está pensando se vai pedir rescisão ou não no Gigante da Colina. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo! E domingo às 4 da tarde a bola vai rolar. E como vai rolar? Esse Januário, estamos na espera da dona CBF para saber se a gente vai estar lá ou não, já que a gente solicitou nosso credenciamento, inclusive a gente está descrente, né, que vai ser um credenciamento aprovado, porque sempre contra o Corinthians eu não sou aprovado. Então sempre aquilo, o Januário é pequeno, vem uma porrada de gente de São Paulo. Então a gente está descrente que vai ser aprovado, mas a gente fez o nosso papel, que é solicitar, e estamos no aguardo. Mas a bola vai rolar, e como vai rolar em São Januário, Vasco Corinthians é a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou, como preferir, segunda rodada do retorno, que no turno lá no Itaquerão, que foi ainda comandado pelo ex-treinador Fábio Carilli. Se não me engano, foi o último jogo que o Paé jogou como titular antes de sair, poupando os titulares, visando a Copa Sul-Americana. Depois a gente não entendeu nem para quê, já que o Vasco passou vergonha, inclusive na Sul-Americana, né? Perdeu para o Corinthians por 3-0. Mas se tivesse jogado como time principal, talvez poderia ter arrancado um ponto, empatado, ficado com um ponto, que hoje faz falta. Bom, eu estou até vencido, né? A gente nunca sabe se o time principal, como seria aquela partida. E o Rodrigo Pereira, de Pernambuco, foi escolhido o árbitro da partida. Bom, hoje a atual fase, momento da arbitragem brasileira já vem um tempo, na verdade, né? Tanto que na Copa passada não teve nem árbitro brasileiro. É ruim, mas espero que ele tenha uma boa atuação. Não quero ser beneficiado, não quero que o Vasco seja beneficiado, também não quero que o Vasco, muito menos ainda que o Vasco seja prejudicado. Que ele faça apenas valer a regra do futebol lá em São Januário, nos 90 minutos. Então a gente espera os 3 pontos, porque vencendo, se o Santos perder para o Bahia, o Vasco passa o Santos, passa o próprio Corinthians. Porque o Corinthians vem de uma derrota também, né? O Vasco perdeu um jogo atrasado, mas ganhou no último jogo do turno, né? Contra o primeiro jogo do retorno, desculpe, contra o Santos. Então passa os 2 paulistas na tabela de classificação, quando ganhar, vamos dizer, uma gordurinha, mas não dá para relaxar em relação às zonas de rebaixamento. Só dá para relaxar depois dos 45 pontos, que a gente espera que chegue o mais rápido possível, mas para chegar o mais rápido possível desses 45 pontos e sonhar com uma Sul-Americana, sonhar com uma Libertadores, tem que melhorar a média de pontos. Que hoje a média de pontos não está longe de ser legal. Apesar da goleada contra o Santos, mas no histórico do campeonato a média de pontos não está legal ainda. Bom, e teve ontem na sede náutica, na Lagoa, um evento comemorativo de 127 anos do Vasco. Que é um primor. Olha aí, ó. Teoricamente, só políticos de oposição ligados
somamos. Inclusive, o Leviciano, que foi candidato que perdeu para o Pedrinho na última eleição. Desculpem. A gente vê que a atuação deles é nula, a beira a zero. Na verdade, o Pedrinho não tem oposição. Todos aí que vocês acabaram de ver são, na verdade, estão agindo, são eternamente gratos ao Pedrinho, né? Porque o Pedrinho trouxe a política tóxica da associação para o futebol de novo. Então, por isso que ninguém aí questiona, reclama, tá tudo uma maravilha com o Pedrinho. Arrisco até dizer, não duvido nada, dessa turminha aqui da foto que vocês acabaram de ver, ninguém ouça ser candidato. Porque se for candidato, vai ser um candidato, como que eu vou dizer para vocês, chapa B da atual diretoria. Bom, mas tem gente que ainda acredita em político do Vasco. Com base de que, não sei, teve gente que depois de 6-0 tirou onda, falou, fez acontecer, que não precisa de revenda, não precisa de reforço. E subiram em 2-0 contra o Juventude. Bom, e há uma lista de jogadores negociáveis ainda nessa janela. Trata-se, Luiz Gustavo, vocês sabem que foi negociado. Eu não me conformo, a preço banana, um jogador de potencial. Ah, Thiago, o Vasco vai continuar com 25% de direito de jogador, mas vendido a preço banana. Que, aliás, como ele mal jogou no profissional, Bahia também vai ter uma porcentagemzinha no futuro na solidariedade, mecanismo de solidariedade. Cara, essa é a política de a doação dos jogadores da base. Não estou falando só do caso do Luiz Gustavo, outros jogadores. Tem me espantado. E mais de me espantado ainda que o presidente e o seu braço direito são dois jogadores cria da base do Vasco. Inclusive, o presidente adora dizer que dormiu em São Januário. Bom, mas fora o Luiz Gustavo, tem Maurício Lemos, que veio contratado em janeiro, com o status de xerife, ser um cara que comandaria a zaga do Vasco. Tem Jean David, que nem vem sendo relacionado, vem Lorde Augusto que não foi por falta de aviso. Inclusive a live que a gente fez, né, depois fizemos 2 lives sobre o cidadão. Uma a gente morreu de rir, porque a live dele foi realmente engraçada, mas a gente falou friamente, ele não deveria ser contratado. Primeiro que o grande André Garoni, abraço André Garoni, fez um levantamento do jogador. Eu vi um vídeo dos melhores momentos do rapaz levantado pelo André Garoni, que me doeu os olhos. Bom, vi que tecnicamente ele não servia, mas teve gente aí
ou por carência, ou por aprovar qualquer coisa que essa diretoria fala ou faz, por diversos interesses, ou por afinidade ideológica, não por jornalismo, porque jornalismo a gente tem que ser independente, elogiar e criticar, sempre quando merece. Teve um dizendo que o Lorde Augusto acredita em tudo que precisava. Teve um, inclusive, dizendo que humor, aquele vídeo engraçadão, né, melhoraria o ambiente, que a solução do Vasco é estar up. É uma coisa impressionante. Lorde Augusto, o Leandrinho, cria recém vindo na empréstimo no mundo árabe. Tem Matheus Carvalho, Matheus Cocão, tem Lucas Oliveira, tem Alex Teixeira. Alex Teixeira, inclusive, o próprio jogador estuda se vai pedir rescisão de contrato do Vasco. Bom, desses, apenas o Matheus Carvalho, ou Matheus Cocão, como preferir, que veio com a 77, um cria. Outro garoto da base, que eu acho que eles tomaram alergia de jogadores vindo da divisão de base. Mas o Matheus Carvalho foi o único vindo da 77, que foi dos mais baratos que a 77 pagou, vindo do Náutico. Eu lembro que foi crítica, que ele veio um jogador da Série C, o Vasco pagou, se não me engano, só apenas 2 milhões por ele, não lembro. Mas comparado com os outros, vindo da 77, foi mais barato. Teve um momento de boa fase. E hoje, futebol é uma coisa dinâmica, tudo muda muito rápido. E hoje não faz parte mais dos planos. Faz tudo vindo com essa atual diretoria, inclusive porque acabei de citar o Lorde Augusto, que fez esse vídeo falando que se não viesse pro Vasco, que ia virar gangster. Tá faltando para ele ganhar prêmio das autoridades de Angola por ter evitado mais um problema de segurança pública de lá. Bom, mas fica aí a reflexão, né? Como essa diretoria acerta os reforços, mas não se pode questionar. Foi enviado de Deus e seu braço direito, seu melhor amigo, aliás, que competência ele tem para ser diretor do Vasco, ninguém sabe. Mas o Pedrinho não sequer pensa em demitir o melhor amigo. O Edmundo, na live dele, sabe lá se é verdade ou não, mas quando ele era aliado dessa diretoria, numa das conversas de WhatsApp, que eles tinham um grupo, que o Edmundo virou opositor a essa diretoria quando ele saiu do grupo. O Pedrinho expulsou ele do grupo. Segundo o Edmundo, a troco de nada, que chegaram a cogitar em dispensar o Felipe, mas o Pedrinho ameaçou a renunciar se o melhor amigo saísse. Bom, se eu não posso demitir um cara que faz um trabalho horroroso, que aliás parece ter alergia em se uniformizar com a camisa do Vasco, sempre quando tem eventos públicos, inclusive no jogo de ida contra o Davale lá no Equador, todo mundo uniformizado lá no departamento de comunicação, no departamento técnico, foram lá no shopping, a passeio, enquanto o Golão Biciano, que nem presidente estava falando pelo futebol, estavam em shopping, o único que não estava uniformizado era o Felipe. Mas o presidente mantém seu melhor amigo intocável, mas olha aí, todos estiveram com essa diretoria,
tire as suas próprias conclusões. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno mole agora. Até a hora do almoço. E boa noite com o resumo da sexta-feira do Vasco. Até mais.